Olá pessoal, professor Lourenço Filho, aula 03, conceitos básicos de motivação. Objetivos: identificar as teorias clássicas de motivação, a gente vai ver as teorias de Smilo, e avaliar sua aplicabilidade nos dias de hoje. Estimular a reflexão sobre a importância do processo motivacional das pessoas, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é motivação e como as pessoas se motivam, né, para se manterem numa empresa, numa organização. E nós vamos ver também o que as empresas objetivam das pessoas e também as pessoas também buscam nas empresas. Organização. Eu já venho falando para vocês que a organização ela é composta de pessoas, né? E o que é a organização em si? É uma entidade social, sistema, porque sistema, veja que eu estou falando de sistema desde as primeiras aulas, né? Porque é integrante, é um conjunto de elementos que se dependem entre si. Então, elas são compostas de pessoas e de recursos, deliberadamente estruturada e orientada para alcançar um objetivo comum. Lembra que eu falei a vocês do objetivo coletivo, ou seja, todos estão trabalhando em prol de alcançar um determinado objetivo, né? E o que é essas pessoas, né? Então, essas pessoas, elas formam um conjunto, né, que atuam juntas em uma criteriosa divisão de trabalho, ou seja, a estrutura organizacional, os departamentos, as unidades administrativas, determinadas a alcançar um propósito comum. Simples. Organização é exatamente isso. Então, vocês podem ver que há vários tipos de organizações, mas todas têm essa mesma definição. Elas são constituídas por pessoas que estão trabalhando em prol de um objetivo comum. De que são formadas as organizações? Né? O que são? Primeiramente, organizações elas precisam ser formadas por pessoas, né? Tem que ter pessoas. Essas pessoas possuem comportamentos e esses comportamentos influenciam em que áreas, né? A satisfação, as necessidades. Essas pessoas desenvolvem grupos, né? Elas colaboram diretamente com a execução do trabalho da organização em busca do seu objetivo, tá? A organização, elas são estruturadas, elas precisam ser planejadas, estruturadas e controladas também, tá? Tem que haver um desenvolvimento ali de acompanhamento para que essa organização siga o que foi planejado ali no início, como foi que ela foi, para que motivo ela foi criada, qual o objetivo. Então, ela tem que ser acompanhada constantemente para que ela não fuja desse foco, deste objetivo, tá? E também há processos dentro dessa organização que as pessoas devem executar. Lógico, todas estão ali em processo, e como falo, sistema, processo, porque há um fluxo, né, racional dentro desse sistema, que nós vamos chamar de processo. Uma coisa está combinado ou casada com outra, para que haja sentido na execução dos trabalhos. Então, essas pessoas estão, por exemplo, vamos produzir um determinado produto. O que que eu preciso? Preciso dos insumos, da matéria-prima. Depois vai haver o processo, ou seja, a transformação, a manufatura, e o resultado é o produto final. Qual é o objetivo desse produto? Ele vai desempenhar o quê? Ele vai atender uma necessidade das pessoas, tá? Então, há todo um processo envolvido aqui dentro dessa estrutura organizacional. Cada departamento é responsável por uma área, tá? Então, para que servem as organizações? Essa pergunta eu faço a vocês. Vocês podem mentalizar. Para que servem as organizações? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Eu digo, gente, para que servem as empresas? Muitos vão dizer logo de cara, gerar lucros. Mas ao final eu quero que vocês entendam que não é, eu para mim, no meu entendimento, né, e geralmente eu passo isso para os meus alunos, que a empresa ela não foi criada única e exclusivamente para gerar lucro. Já já vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Outros poderiam ter dito fornecer produtos e serviços, né? Espero que a primeira resposta que tenha vindo à cabeça de vocês tenha sido satisfazer a necessidade, não só do colaborador, mas dos consumidores também. Porque isso é importante. Se eu satisfaço os meus clientes, eu estou garantindo o quê? Que a minha empresa seja rentável.
Então, o lucro vem com base em quê? Na satisfação dos meus clientes, dos meus consumidores, tá? Porque se eu não consigo satisfazer a necessidade do meu cliente, ele não retorna. Ele não faz com que minha empresa tenha sentido de funcionar. Eu não vou fazer uma empresa apenas para fazer apenas um único atendimento, e esse atendimento ser mal executado e o cliente não retornar. Então, eu preciso que esse cliente retorne, que ele tenha a fidelidade. Com isso, eu garanto a minha estabilidade. Então, com isso, eu vou garantir a rentabilidade, o lucro da minha empresa. Além disso, também consumir produtos e serviços e gerar impostos, né, para o governo. O que as pessoas esperam da organização, né? Elas se sentem impelidas a ingressar em uma organização, a aplicar talentos e competências, trabalhar, assumir riscos e nela permanecer em função de algumas expectativas, que são os seus objetivos individuais. Lembra, você faz parte da organização que você vai trabalhar em prol de um objetivo comum da equipe, do grupo formado dentro da organização. Mas você tem os seus objetivos, você tem as suas metas individuais, tá? E isso muda de pessoa para pessoa. Pode ser que algumas sejam semelhantes, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então, em geral, o que que as pessoas buscam em uma organização? Vamos lá. Primeiro, um excelente lugar para trabalhar. Eu vou citar várias aqui, tá, pessoal? Mas eu vou ser um pouco breve para o vídeo não ficar tão longo. Oportunidade de crescimento, participação nas decisões, liberdade e autonomia, né? Empregabilidade, ocupabilidade, amizade, divertimento, satisfação. Lógico, satisfação é importante. E qualidade de visão no trabalho, ou seja, se sentir realizado com aquilo que você faz, né? Se sentir parte integrante de um corpo, de uma equipe, de um grupo, tá? Então, isso que as pessoas querem. Elas querem ser participativas, elas querem ser vistas e reconhecidas naquilo que elas fazem. O que as organizações esperam das pessoas? O trabalho organizacional depende fundamentalmente de pessoas. Lógico, as organizações são formadas por pessoas. Embora as organizações possuam recursos próprios ou não, infraestrutura tecnológica, equipamentos e etc., elas necessitam de pessoas. Sem pessoas não há como a organização funcionar. Não existe organização sem pessoas, as pessoas constituem as organizações. Tá? Por isso que nós consideramos a organização como um ser vivo. Por quê? Porque ela tem personalidade, ela tem sentimento, ela tem identidade. Tá? E, em geral, o que as organizações buscam nas pessoas? Vamos ver? O que elas buscam? Quais são os aspectos? Foco na missão organizacional. Também foco na estrutura, né? No futuro, a visão da organização, foco no cliente, foco em meta, em resultado, em desenvolvimento contínuo, no trabalho participativo em equipe, na dedicação, no comprometimento, no talento, habilidade, né? E aprendizado constante e também ética e responsabilidade. Tudo isso as organizações esperam das pessoas. Se as pessoas seguirem todos esses aspectos, consequentemente, elas estão atuando perfeitamente, fazendo com que essas organizações consigam atingir o máximo do seu desempenho. Motivação. O que vem a ser motivação, né, gente? É o conjunto de forças que sustentam, regulam e orientam as ações de um organismo para determinado fim. Como que eu me motivo? Como que eu vou me sentir motivado dentro de uma empresa, dentro de uma organização? Somente recebendo um salário todos os dias, em dia? Não. Será que é só isso que motiva as pessoas a trabalharem, a prestarem serviço dentro de uma empresa? Lógico que não. Se você se sente mal, ruim dentro de uma empresa, você conseguiria viver, trabalhar durante 30 anos dentro dessa empresa? Talvez você nem conseguisse atingir esse tanto de tempo, né? Por conta justamente do desgaste mental, físico que você ia sofrer no decorrer dessa longa jornada de trabalho. Então, motivação ela é fundamental para que você se mantenha dentro da empresa. Lembra que a gente falou das aulas anteriores da satisfação e atitude, né? Então, você tem que ter essa satisfação,
ativa, né, funcionando, que faça você entender que eu estou fazendo o meu papel, que eu estou cumprindo com a minha função e que isso está me dando resultados, resultados esses que estão cobrindo o quê? Os meus objetivos individuais. E isso me motiva a trabalhar, tá? Além, claro, de você também atender às necessidades dos outros, né? Então, o que que nos move, né? O desejo, né, gente? A gente tem sonhos, a gente também tem metas, né? Especificamente falando, quem cresceu na vida, né? Chegou um momento, em algumas etapas da vida, não desejou ter uma casa, constituir uma família, ter um bom emprego, estabilidade, se realizar profissionalmente. Então, nós temos diversos objetivos. E esses objetivos que eu acabei de citar são muito comuns, são semelhantes a muitas pessoas. Então, o que nos move? A gente quer viver bem, a gente quer ter paz, a gente quer ter realizações. Então, tudo isso provoca essa motivação. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que lutar, eu tenho que correr, né? Por isso que eu estou colocando a imagem de um competidor. E você está aí dentro de uma competição entre várias opções no mercado e você tem que se destacar. Então, para isso, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me desenvolver, que é justamente o que vocês estão fazendo aqui agora. E falando em desmotivação, né? Aliás, de motivação também devemos falar da desmotivação. E o que que nos desmotiva? Existe aí a percepção distorcida do mundo, né? Às vezes a gente tem uma percepção distorcida das coisas. Por exemplo, o que vocês estão visualizando nessa imagem, né? Algumas pessoas já viram essa imagem, é muito popular na internet, mas está vendo aí pessoas. Tem mais de uma pessoa. Se você não estiver identificando, pare o vídeo e analise. E nessa outra aqui, né? Você vê a figura de dois personagens também, né? Se você não está visualizando aí uma moça, né? O rosto de uma pessoa, de uma mulher, analisa direitinho aí. Você vai conseguir entender depois. Bom, e o que mais nos desmotiva? Também é a percepção distorcida da gente. Às vezes a gente não acredita no nosso potencial. A gente se menospreza, a gente se sente inferior aos outros, porque a gente não se sente capaz, né? Isso acaba desmotivando. Falta a autoestima, né? E muitas vezes essa desmotivação é provocada muitas vezes pelo fato de você não ter a experiência vivida, de ter convivido com situações que lhe garantam essas habilidades, de ter certeza, de ter a confiança em si, né? Então isso acaba lhe desmotivando. E como que a gente muda isso? Enfrentando, né, situações. Errando, é com erro que se aprende. Bom, olha só essa dica aí do especialista Max Gehry. Cuidar da imagem profissional é fundamental para cultivar boa reputação no mercado de trabalho. Qualquer crescimento profissional depende da forma como chefes, colegas e sua rede de contatos enxergam você, sua qualidade e seu potencial. O que que ele recomenda? Vocês estão vendo aí, né? Você tem que estar em autoanálise. Você vai analisar você. O que que eu fiz? Como eu fiz? Qual foi a reação daquilo que eu fiz provocou nas outras pessoas? Você pensa, para pensar e reformule a sua maneira de agir, tá? Então, assuma a diferença, você, visão pessoal e real dos outros. Será se eu estou sendo o que realmente eu penso que sou? É essa comparação que você vai fazer, tá? E também é importante, às vezes as pessoas falam, eu não me importo com o que dizem a meu respeito, mas é muito interessante você saber, como profissional, se a sua repercussão, sua moral lá fora, ela realmente condiz com aquilo que você está desejando. Será se eu estou realmente atuando profissionalmente? Será se eu estou levando às pessoas aquilo que eu espero que eu esteja levando? Então, como que você vai saber disso? Você tem que ouvir o feedback do seu chefe, dos seus colegas, tá? E com isso, você reconhecendo que você precisa melhorar, aonde você precisa melhorar, você ter a humildade de reconhecer isso e mudar, evoluir nesse sentido, tá? Então, o que que vem a ser motivação? Segundo Hobbes, ele diz, é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar uma determinada meta. Motivação, você tem que ter persistência. Então, se você desiste fácil, é porque, lhe faltou motivação. Às vezes a pessoa diz isso, né? Então, motivação é a persistência, a intensidade em se direcionar àquilo que você quer alcançar. Pense nisso. Bom,
Você já se motivou ou se desmotivou na vida para realizar uma determinada atividade? Né? É uma pergunta que eu deixo aqui no ar para vocês analisarem uma situação que vocês já viveram e pensem um pouquinho se vocês estão precisando melhorar em algum ponto, né, que vocês cometeram alguma falha ou que faltou um pouco de habilidade. Analisem, pensem, o que foi, o que faltou, o que eu não consegui atingir da determinada meta, né? Deixar essa perguntinha no ar para vocês refletirem depois. Bom, existe dois tipos de motivação: a motivação interna e a externa. A interna depende de você. Por quê? Porque ela está findada ali nas percepções, no ambiente que você está vivendo, mas que reflete na sua personalidade, nas suas emoções. E os fatores externos já não estão sob seu controle. Então você depende, são decorrentes do ambiente da qual você está fazendo parte, que provoca em você uma atitude ou reação. Então essa motivação ela pode sofrer desgaste, você pode receber, digamos assim, fatores que vão implicar diretamente na sua motivação, trazendo ela para pontos negativos ou positivos, tá? Vai depender muito dessa situação. Isso são coisas que não estão sob nosso controle. Agora a gente vai ver aqui as teorias da motivação. A gente logo à frente tem aí um gráfico que mostra os principais fatores, né? Mas sempre, vamos dizer aí, como que começa a motivação? A necessidade. Ela cria um estado de tensão, eu preciso, e agora? O que eu faço? Vamos lá, vamos correr, vamos fazer. Entendeu? A motivação leva o indivíduo ao comportamento visando satisfazer suas necessidades. Eu tenho que fazer isso, eu preciso, vou fazer. Então é assim que você toma atitude. Havendo a satisfação da necessidade, o indivíduo chega ao seu equilíbrio. Por que esse equilíbrio é temporário? Porque vai chegar um momento que você cria uma nova expectativa, uma nova necessidade. Nós, seres humanos, não nos estabilizamos. A gente sempre quer algo a mais. A gente deseja algo, chega naquele algo, você quer outra coisa. E assim você sempre está em constante, busca constante por atender uma necessidade. Caso um comportamento ou ação não leve à satisfação da necessidade, cria-se uma barreira, ou seja, uma frustração. E agora? Como é que eu vou fazer? Não consegui. Desistir? Vou voltar atrás? Não, a gente tem que continuar tentando. A gente vai ver logo à frente um gráfico que mostra um ciclo, né, que é justamente o ciclo motivacional. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Então, se eu não atingir a satisfação e não atingir depois o equilíbrio, eu tenho que continuar. Né? Eu tenho que me buscar atender essa necessidade, quebrar a barreira, a tensão, ou seja, não me frustrar e acabar interrompendo aqui a minha ação, o meu comportamento. E, consequentemente, não atingir a satisfação e nem o equilíbrio daquilo que eu desejo. Ok? Bom, está aqui a teoria de Maslow. Né? Ele organizou a hierarquia das necessidades humanas em dois níveis, o básico necessidades básicas e necessidades de crescimento. Vamos ver mais à frente o gráfico dele, né? Então ele viu o homem como uma criatura que expande as suas necessidades no decorrer da vida. A gente vai ver que ele demonstra a base até o topo de uma pirâmide, onde ele demonstra que os objetivos mais almejados pela pessoa, mas existem as necessidades básicas. Deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês, vai ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui, ó. A base, né? Isso aqui é a teoria de Maslow. Veja que ele dividiu em dois grupos: as necessidades básicas, né? Que corresponde às fisiológicas, e a segurança. Isso aqui é fundamental para o ser humano. A gente precisa se alimentar para se manter vivo. Se nós não nos alimentamos, como que a gente vai conseguir enfrentar desafios, né? Se a gente não está vivo. Então, são as necessidades fisiológicas, é o que nos mantém vivo, ativo, e de segurança. Eu tenho que estar. A primeira coisa que eu vou garantir na minha vida é o quê? É me sentir estável, seguro, amparado. Para isso eu consigo. Após isso, eu vou conseguir pensar em algo além disso, que são as necessidades de crescimento, tá? Que é a minha posição social, respeito, aceitação, tá certo? Então, antes disso, eu tenho que estar ali seguro, seguro de que eu estou estável. Então, por isso que ele separou essas duas necessidades básicas e de crescimento. Com isso, além dessa colocação social, também vem aí o reconhecimento, as promoções, a responsabilidade por resultados,
comprometimento, né, que vai engrandecer e vai me trazer mais autoestima, porque eu vou me sentir útil, vou me sentir realizado, tá? Com isso, eu estarei mais apto, né, a enfrentar desafios mais complexos, tá? Eu vou estar me sentindo mais confiante, tá certo? Vocês podem pausar esse vídeo aqui, se quiserem dar uma analisada melhor, pesquise, há muitos assuntos desses na internet que vocês possam aprofundar um pouco mais. Bom, e fica aqui um pensamento a vocês. O princípio de tudo é querer é poder. Pensem nisso. Pessoal, aqui encerro esse assunto de motivação no trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.